Por trás da nossa realidade cotidiana, existe um mundo fascinante, onde tudo que compreendemos sobre o universo está errado. O físico e conhecido autor Brian Greene nos leva em uma viagem que subverte as regras da experiência humana. Por que nunca vemos os acontecimentos na ordem inversa? De acordo com as leis da física, isso pode acontecer. Além do cosmos, o multiverso. Houve um tempo em que a palavra universo significava tudo o que existe, tudo. A noção de mais de um universo, mais de um tudo, parecia impossível. Mas talvez, se pudéssemos ir além do nosso sistema solar, além da Via Láctea, além mesmo de outras galáxias distantes, depois do fim do universo que podemos observar, descobriríamos que existe mais. Muito mais. E que o nosso universo não está sozinho. Outros universos podem existir. Na verdade, outros universos podem estar nascendo o tempo todo. Podemos estar vivendo em um crescente mar de universos em multiplicação. O multiverso. Se fosse possível visitar todos os universos, veríamos que alguns deles podem ter propriedades básicas da natureza tão diferentes que a matéria como conhecemos não existiria. Outros podem ter galáxias, estrelas, até mesmo um planeta que parece familiar, mas com algumas incríveis diferenças. Se há um número infinito de universos no multiverso, existe algum lugar onde tudo é idêntico ao nosso, exceto alguns pequenos detalhes. Como um outro Brian Greene, que acaba trabalhando em uma profissão diferente. Se o multiverso é de fato infinito, algum deles terá que se confrontar com muitas possibilidades que são difíceis de imaginar. Haverá um lugar onde existe um Alan Guth que se parece comigo e age exatamente como eu, assim como outros lugares com Alan Guths que pensam quase exatamente como eu, mas com algumas pequenas diferenças. Isso é ciência? É parte da metafísica? É só filosofia? Religião? Os físicos tendem a não fazer essas perguntas. Eles apenas dizem, vamos seguir a lógica. E a lógica parece levar a isso. Por mais exótico e estranho que o multiverso possa parecer, um número cada vez maior de cientistas acredita que ele pode ser o último passo de uma série de reformas radicais na nossa visão sobre o cosmos. Quer dizer, houve um tempo em que acreditamos que a Terra estava no centro do universo. E todo o resto girava em torno de nós. Aí apareceram cientistas como Galileu e Copérnico que mostraram que o Sol, não a Terra, estava no centro do nosso sistema solar. E nosso sistema solar é só um bairrozinho na periferia de uma galáxia gigantesca. A nossa galáxia é uma em centenas de bilhões de galáxias que compõem o nosso universo. Todas essas ideias pareciam mirabolantes quando foram apresentadas pela primeira vez. Mas hoje nem as questionamos. A ideia de multiverso pode ser parecida. Pode precisar apenas de uma mudança drástica na nossa perspectiva do cosmos. Por outro lado, alguns cientistas acreditam que o multiverso não passa de um beco sem saída para a física. Fico muito desconfortável com a ideia de multiverso. Para virar ciência sólida, precisa se desenvolver muito ainda. Ele existe, do mesmo jeito que os anjos podem existir. Precisamos fazer nossas apostas, e acredito que agora o multiverso é uma aposta muito boa. Acho que é uma chance do multiverso ser real e que daqui a 100 anos as pessoas estejam convencidas de que ele é real de fato. De onde veio essa ideia? Quais são as provas?
Várias descobertas impressionantes sugerem que realmente podemos ser parte de um multiverso. A primeira dessas descobertas tem a ver com a teoria bem aceita sobre a origem do universo: o Big Bang. De acordo com essa teoria, nosso universo começou há uns 14 bilhões de anos com uma explosão muito violenta. Ao longo de bilhões de anos, o universo esfriou e se aglutinou, permitindo a formação de estrelas, planetas e galáxias. Como resultado dessa explosão, o universo continua expandindo até hoje. Mas se pudéssemos passar a história do universo ao contrário, até o começo de tudo, veríamos que a teoria do Big Bang não diz nada sobre o que arremessou tudo para fora. O nome da teoria é Big Bang, ou Grande Explosão, mas uma coisa que ela deixa de fora é o que causou a explosão. Não diz nada sobre o que explodiu ou o que aconteceu antes da explosão. Então, qual foi o combustível dessa explosão violenta? Que força pode ter arremessado tudo para fora? A busca pelas respostas colocou os cientistas cara a cara com o multiverso. O trabalho do físico Alan Guth inesperadamente ajudou a criar as bases para a ideia de multiverso. Hoje, ele é professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Mas em 1979, Guth e o colega Henry Tai estavam estudando uma nova ideia sobre como as partículas podem ter se formado no início do universo. Henry sugeriu que deveríamos observar se esse novo processo em que estávamos pensando poderia ou não influenciar a taxa de expansão do universo. Guth e Tai não tinham a intenção de investigar a taxa de expansão do universo nos primeiros momentos após o Big Bang. Mas o questionamento de Henry Tai fez com que Guth revisasse os cálculos mais uma vez. Guth descobriu, com a matemática, evidências de que no ambiente extremo no comecinho do universo, a gravidade podia atuar ao contrário. Ao invés de aproximar os objetos, essa gravidade repulsiva afastaria tudo de si, causando a grande expansão. Imediatamente fiquei muito empolgado e rabisquei o cálculo no meu caderno. No final escrevi "descoberta espetacular" com uma caixa em volta. Porque percebi que se estivesse certa, ela poderia ser muito importante. Ao descobrir essa gravidade repulsiva, Alan Guth, sem querer, lançou luz sobre o comecinho do Big Bang. Descrita matematicamente, esta força era tão poderosa que poderia pegar um espaço tão pequeno quanto de uma molécula e expandi-lo para o tamanho da Via Láctea em menos de um bilionésimo de um piscar de olhos. Depois dessa curta explosão para fora, o espaço continuaria a expandir, mais devagar, e esfriaria, permitindo que estrelas e galáxias se formassem, como na teoria do Big Bang. Guth chamou esse estouro de expansão de inflação. Ele acreditava que ela explicaria o que fez com que o universo se expandisse. A poderosa gravidade repulsiva da inflação era o Bang do Big Bang. Os cientistas perceberam que, se a teoria estivesse correta, eles deveriam encontrar evidências no céu noturno. Imagine que fosse possível apagar o Sol e remover todas as estrelas. Se nossos olhos pudessem detectar o resto da energia que ainda está lá, veríamos uma luminosidade morna em todo o universo. Esse mar de radiação é chamado de radiação cósmica de fundo. São os últimos vestígios de calor do próprio Big Bang. A teoria previa que a expansão violenta de espaço durante a inflação deixaria uma marca nessa radiação. Essas impressões digitais formariam um padrão preciso de variações de temperatura, pedaços um pouco mais frios, outros um pouco mais quentes, que seria mais ou menos assim.
mas ainda levaria 10 anos até que a tecnologia fosse sensível bastante para testar essa previsão. Em 1989, a NASA lançou o satélite conhecido como Explorador do Fundo Cósmico, seguido de um segundo satélite, o WMAP, em 2001, colocando a inflação à prova. As missões mediram a radiação com tremenda precisão e os resultados foram impressionantes. As variações de temperatura encontradas no cosmos eram quase idênticas às previsões da teoria da inflação. É só uma teoria matemática no papel, até as previsões serem confirmadas. O WMAP descobriu o que a matemática da inflação tinha previsto. Isso foi muito convincente. A inflação já teve muitas chances de falhar. As previsões foram feitas, os dados apareceram e a inflação se mostrou totalmente certa. O trabalho de Guth sobre a inflação, junto com o trabalho de outros físicos, foi considerado essencial para a compreensão da origem do universo. E no processo, sua extensão... Mas, logo depois, 2 físicos russos descobriram que as equações da inflação escondiam um segredo impressionante. Nosso universo pode não estar sozinho. Um desses físicos era Andrei Lindey, que já tinha feito contribuições essenciais para a teoria da inflação. O outro era Alex Valenkin, que por acaso assistiu a uma das palestras de Alan Guth. Ele deu uma palestra maravilhosa. Eu não o conhecia, mas o que ouvi foi bem inesperado. Em uma tacada, a inflação explicava muito bem as características do Big Bang e era notável porque o universo é como é. Então, fui para casa muito impressionado. Alex Valenkin ficou tão impressionado que não conseguia parar de pensar na inflação por meses. Geralmente, faço minhas reflexões do dia no banho, que costumam ser longos. Quanto mais Valenkin pensava no processo de inflação, mais ele se perguntava o que poderia ter feito com que ela parasse. Como uma região do espaço poderia sair da inflação? O que acontece exatamente no momento em que a inflação acaba? Enquanto eu pensava, descobri que o fim da inflação não acontece em todos os lugares ao mesmo tempo. Valenkin se deu conta de que a inflação não termina em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ela sempre está acontecendo em alguma parte do espaço. Nesse cenário, o Big Bang não é um evento único que aconteceu. Várias explosões aconteceram antes da nossa e inúmeras outras acontecerão no futuro. Era um novo cenário impressionante e inesperado, no qual a inflação pararia em algumas regiões, mas continuaria em outros lugares. Novos Big Bangs estão sempre acontecendo. Novos universos estão sempre nascendo, criando um multiverso em eterna expansão. Lindey e Valenkin, em especial, defenderam a ideia de que a inflação pode não acabar nunca. Que esse processo de expansão pode acontecer repetidas vezes, gerando um universo atrás do outro. Afinal, isso era uma revolução na ciência ou uma teoria cheia de furos? A ideia ficou conhecida como inflação eterna. Podemos imaginá-la mais ou menos assim. Pense que este pedaço de queijo é o espaço inteiro antes da formação das estrelas e das galáxias. De acordo com a inflação, o espaço é preenchido uniformemente com uma imensa quantidade de energia. E essa energia faz o espaço expandir em uma enorme velocidade. Enquanto expande, há descargas de energia, como centelhas de eletricidade estática. Mas é energia estática em escala cósmica. E quando as descargas acontecem, toda a energia é rapidamente transformada em matéria, na forma de partículas minúsculas. Esse processo é o nascimento de um novo universo.
o que tradicionalmente chamamos de Big Bang. Dentro desses novos universos, que são como buracos no queijo, o espaço continua se expandindo, mas muito mais devagar. E às vezes, galáxias, estrelas e planetas são formados como vemos no nosso universo hoje. Enquanto isso, fora desses novos universos, o resto do espaço ainda está cheio de energia que não foi liberada e ainda está expandindo numa velocidade enorme. Mais espaço em expansão significa mais lugares onde a energia pode ser liberada em outros Big Bangs e criando outros universos. Isso significa que esse processo pode continuar para sempre. Em outras palavras, quando falamos de inflação eterna, o queijo é mais como um queijo suíço, no qual novos universos são criados infinitamente, criando um multiverso. Eu achava que tinha descoberto algo importante sobre o universo e queria compartilhar isso com meus colegas. É claro que um dos primeiros tinha que ser Alan Guth. Agora, sabemos que as flutuações quânticas no campo escalar são diferentes, em diferentes regiões do espaço. Achei que ele fosse ficar empolgado, mas o encontro não correu como planejado. A inflação dura mais em alguns do que em outros. Enquanto eu descrevia minha nova imagem do universo, as regiões em inflação e assim por diante, notei que Alan estava começando a cochilar. Na verdade, fiquei muito triste com isso. Então, achei que devia ir embora. Um problema com o conceito de multiverso era que parecia não haver meios de detectá-lo. Muita gente achou que falar de coisas que não podemos observar não é ciência. Então, não voltei ao assunto por quase 10 anos. Nesse meio tempo, um colega russo de Valenken, Andrei Lindey, manteve a chama acesa. Ele tinha chegado à sua própria versão da inflação eterna independentemente. Mas diferente de Valenken, ele não seria dissuadido. Talvez eu seja um pouco mais arrogante. Quando tive a ideia do multiverso, entendi que poderia ser a coisa mais importante que eu faria na vida. Se alguém não quiser ouvir, problema deles. Lindey publicou mais de uma dúzia de artigos, mas seu trabalho foi recebido friamente também. Aparentemente, ninguém estava interessado na ideia do multiverso. Se as equações da inflação eterna eram a única pista para o multiverso, o assunto poderia ter sido encerrado. Mas a ideia do multiverso ganhou um apoio inesperado de duas áreas da ciência completamente diferentes. Uma delas era a chamada teoria das cordas, criada para explicar como o universo funciona nas menores escalas. A outra foi uma descoberta impressionante feita por astrônomos que exploravam o universo nas maiores escalas. Uma descoberta que é totalmente misteriosa se só existe um universo. Mas se estamos falando de um multiverso, a coisa muda de figura. Ela tem a ver com a expansão do universo. E é fácil explicar usando uma bola de beisebol. Se eu jogar esta bola para cima, todos sabemos o que vai acontecer. Enquanto sobe, ela vai desacelerando por causa da gravidade. Os astrônomos sabiam que o universo estava expandindo e assumiram que a expansão desaceleraria por causa da força gravitacional das estrelas e galáxias, assim como a bola desacelera por causa da força gravitacional na Terra.
Mas quando eles fizeram as medições, descobriram algo impressionante. Algo que balançou as estruturas da física. A expansão não está desacelerando, ela está acelerando. É como se eu pegasse esta bola de beisebol e quando eu jogasse, ao invés de desacelerar, ela iria cada vez mais rápido. Se você visse uma bola fazendo isso, ia achar que existe alguma força invisível agindo contra a gravidade, empurrando a bola, fazendo com que ela fosse mais rápido. Os astrônomos chegaram à mesma conclusão acerca do universo. Algum tipo de energia no espaço deve estar afastando as galáxias umas das outras, acelerando a expansão. Como não vemos essa energia, os astrônomos a chamaram de energia escura. Essa é uma das descobertas empíricas mais importantes na história da ciência. Nos pegou completamente de surpresa. Então, ainda estamos tentando entender. Descobrir que essa energia escura está afastando todas as galáxias no nosso universo, em um ritmo cada vez mais rápido, já foi um choque. Mas a força dessa energia escura é ainda mais surpreendente. Por mais de uma década, os cientistas não foram capazes de explicar por que existe uma quantidade tão peculiar no espaço vazio. Mas o mistério fica muito mais fácil de desvendar se formos parte de um multiverso muito maior. A ideia de que o espaço contém qualquer energia parece estranha, mas nossa teoria sobre coisas muito pequenas, como moléculas e átomos, a teoria chamada de mecânica quântica, nos diz que existe muita atividade no nível microscópico e toda essa atividade pode contribuir para uma energia no espaço. E de acordo com a matemática, a quantidade de energia gerada pela atividade microscópica é enorme. O problema é que, quando os astrônomos mediram a quantidade de energia que realmente está por aí, a quantidade de energia necessária para afastar as galáxias no ritmo de aceleração observado, eles chegaram ao número assim: um ponto decimal seguido de 122 zeros e depois 1. Uma quantidade incrivelmente pequena, muito perto de zero, nem um pouco parecida com o que a teoria previu. Na verdade, é trilhões e trilhões e trilhões de vezes menor. Uma discrepância colossal. Tentamos de tudo para explicar por que a energia escura é tão pequena. Tentamos de tudo e tudo falhou. Não tem jeito. Já falei que esse foi o maior fracasso de uma ordem de magnitude estimada na história da ciência. Se isso nos incomoda, com certeza. Descobrir que a quantidade de energia no espaço é tão menor assim do que a nossa teoria previa, não é só um problema acadêmico. A força exata da gravidade repulsiva tem profundas implicações para todos nós. Por exemplo, se eu aumentasse a força da energia escura só um pouquinho, apagando 4 ou 5 zeros, o número ainda seria minúsculo, mas o universo seria muito diferente. Isso porque uma energia escura um pouco maior afastaria tudo tão rápido que as estrelas, os planetas e as galáxias nunca teriam se formado. O que quer dizer que nós nunca teríamos existido. Ainda assim, aqui estamos nós. Então, por que a quantidade de energia escura é tão menor do que a nossa teoria previu? E ainda assim, bem na medida para permitir a formação de galáxias, estrelas, planetas e vida. Simplesmente não sabemos. A disparidade entre as previsões teóricas da energia escura e o que os astrônomos observaram é um dos grandes mistérios que a ciência enfrenta hoje. Mas pense nisso. Se realmente vivemos em um multiverso, a energia escura pode não ser tão misteriosa no final das contas. Na verdade, se formos parte de um multiverso, a quantidade de energia escura que medimos pode fazer total sentido. Olá, reserva para Green.
Para entender como o multiverso pode solucionar o quebra-cabeça, imagine que está fazendo check-in num hotel e o número do seu quarto é 10 milhões e 1. Obrigado. Aproveite sua estadia. 10 milhões e 1 pode parecer um número estranho para um quarto. Pegar um quarto assim seria surpreendente. Assim como o valor da energia escura no nosso universo é um número que surpreendeu os cientistas. Mas a verdade é que, se o hotel tivesse um número imenso de quartos, digamos bilhões e bilhões, então um quarto com o número 10 milhões e 1 não seria nenhuma surpresa. Em um hotel tão grande, é de se esperar que um quarto tenha esse número. Se somos parte de um multiverso, com um enorme número de universos, cada um com uma quantidade de energia escura diferente, é de se esperar que um deles possa ter valores tão pequenos como os que encontramos. Se você pensar em cada um dos quartos como um universo, e cada universo tem uma quantidade diferente de energia escura, então a maioria desses universos não seria viável para a vida como conhecemos. O motivo é que a quantidade de energia escura não permitiria a formação de galáxias, estrelas e planetas. Universos com muito menos energia escura que o nosso simplesmente implodiriam. E universos com muito mais energia escura expandiriam tão rápido que a matéria nunca teria a chance de se aglutinar para formar estrelas e galáxias. Portanto, é claro que nos encontramos em um universo onde a quantidade de energia escura é viável para a vida. Caso contrário, não estaríamos aqui falando sobre ela. Então, se somos parte de um multiverso, o mistério da energia escura deixa de ser misterioso. Mas ainda há uma peça do quebra-cabeças faltando. Como sabemos se há diversidade suficiente dentro do multiverso para que cada montante de energia escura, inclusive o número estranho que encontramos no nosso universo, possa ser encontrado em algum lugar? A resposta viria de uma área completamente diferente da física. Estou falando de uma teoria inovadora que surgiu do estudo do universo na menor escala. Sabemos que dentro dos átomos existem pedaços de matéria ainda menores, os prótons e átomos, que são compostos por partículas ainda menores chamadas de quarks. Os físicos perceberam que esse pode não ser o fim da linha. As partículas subatômicas podem ser compostas de algo ainda menor. Minúsculos filamentos, ou anéis, vibrantes de energia chamados de cordas. Esse conjunto de ideias tem o nome de teoria das cordas e afirma que tudo que existe é composto por esse único tipo de ingrediente. Assim como uma corda de violoncelo pode produzir várias notas diferentes dependendo de como vibra, as cordas podem assumir propriedades diferentes dependendo de como vibram, criando muitos tipos de partículas. Dessa teoria veio a promessa de uma elegante simplicidade. Uma única equação geral capaz de explicar tudo o que vemos no mundo ao nosso redor. A teoria das cordas seria bela, elegante, e os cálculos dessa teoria simples produziriam o mundo como conhecemos. Entretanto, para que essa linda teoria funcionasse, havia um problema. A matemática da teoria das cordas precisava de algo que desafiasse o senso comum. Uma característica que abriria as portas para a teoria do multiverso, outras dimensões do espaço. Todos estamos acostumados com 3 dimensões do espaço: altura, largura e profundidade. Mas os cálculos da teoria das cordas dizem que essas não são as únicas dimensões. A matemática só funciona se as cordas se moverem e vibrarem, não apenas nas 3 direções que conhecemos, mas em outras 6, 9 dimensões do espaço no total. Se a teoria das cordas está certa, onde estão essas outras dimensões?
Por que não podemos vê-las? Pense no cabo que sustenta um semáforo. De longe, parece uma linha, unidimensional. Mas se seu tamanho fosse diminuído ao de uma formiga, você descobriria uma dimensão circular que se enrola em volta do cabo. A teoria das cordas afirma que se pudéssemos ser diminuídos a um tamanho bilhões de vezes menor do que o da formiga, encontraríamos outras minúsculas dimensões como essas enroladas em volta de tudo no universo. Em cada ponto do espaço, existem outras dimensões do espaço enroladas em pequenos nós, que não podemos ver porque são muito pequenos. A forma dessas outras dimensões determina as características fundamentais do nosso universo. Do mesmo jeito que as correntes de ar que passam por um instrumento de sopro têm padrões de vibração determinados pela forma do instrumento, a forma das outras dimensões determina como as pequenas cordas vibram. Os padrões de vibração definem as propriedades das partículas. Assim, todas as características fundamentais do nosso universo podem ser determinadas pela forma das outras dimensões. A forma como essas outras dimensões se reúnem é em vários aspectos, como o DNA do universo. Elas determinam a maneira como o universo vai se comportar, exatamente do mesmo jeito que o DNA determina qual será a aparência de um animal. O problema era que quanto mais os estudiosos da teoria das cordas pesquisavam, eles descobriam mais formas nas quais as outras dimensões podiam se enrolar, e a matemática não fornecia nenhuma pista de qual forma correspondia ao nosso universo. Acho que o consenso agora é que esse número parece astronômico. Alguns artigos publicados sugerem que é acima de 10 elevado a 500, ou seja, 10 seguido de 500 zeros. 10 elevado a 500 é o número das formas possíveis para as outras dimensões, e cada uma seria igualmente válida. Parecia absurdo. Especialmente para uma teoria que buscava uma única equação geral para descrever o nosso universo. Mas então, alguns teóricos pensaram que talvez havia uma maneira diferente de abordar o problema. Essa nova perspectiva deu nova vida à ideia do multiverso. 10 elevado a 500 diferentes teorias das cordas. Isso parecia um desastre completo. De que serve uma teoria que pode ter 10 elevado a 500 soluções? Não dá para descobrir nada. Isso deixou os estudiosos da teoria das cordas meio tristes, meio deprimidos. A minha reação na época foi pensar: isso é ótimo, fantástico, é exatamente o que os cosmólogos estão procurando. Uma diversidade enorme de possibilidades. Não fique triste. Isso quer dizer que a teoria das cordas se encaixa muito bem na cosmologia e todas as ideias interessantes sobre multiversos. Ao transformar o que parecia ser uma falha em uma virtude, alguns teóricos se convenceram de que cada uma das múltiplas soluções da teoria das cordas pode representar um diferente universo real. Em outras palavras, a teoria das cordas estava descrevendo um multiverso, que era extremamente diversificado. Para surpresa geral, a teoria das cordas estava descrevendo prontamente um enorme número de tipos diferentes de solução e cada uma correspondia a um universo possível. Então, ganhamos esse multiverso de graça. Tanto na teoria das cordas quanto na inflação, diferentes universos são produzidos. E todos eles, naturalmente, teriam diferentes quantidades de energia escura. Na verdade, de acordo com os cálculos, a quantidade de energia escura teria uma variação tão grande de valores entre os diferentes universos que o estranho número que medimos certamente apareceria. Sem nem tentar, a teoria das cordas resolveu esse problema. Mais de uma década depois que Linda e Vilenkin tiveram suas ideias sobre a inflação eterna, o multiverso foi resgatado. 3 linhas de raciocínio estavam agora apontando para a mesma conclusão. Inflação eterna, energia escura
e teoria das cordas. Da mesma forma que 3 pernas são necessárias para sustentar um banco, essas 3 ideias em conjunto sustentam o argumento de que podemos viver em um multiverso. Quando diferentes linhas de pesquisa convergem em uma mesma ideia, isso não significa que ela está certa. Mas se todas as setas apontam para uma única ideia, ela se torna bastante convincente. Hoje em dia, o multiverso é discutido calorosamente. Ainda restam muitos críticos. David Gross diria não, não, não. Mas os defensores do multiverso, como Alex Valenken, Alan Guth e Andrei Lindey, não estão mais sozinhos. A maré parece estar mudando. Essas ideias são mais amplamente aceitas. O gênio saiu da lâmpada. E não dá para botar ele de volta lá dentro. Então, como seria se pudéssemos viajar para alguns dos outros universos? O que poderíamos ver? Alguns poderiam ser totalmente diferentes do nosso, com propriedades diferentes de tudo o que conhecemos. Na verdade, alguns universos do multiverso podem não ter luz ou matéria ou qualquer coisa reconhecível. E pode haver outros com características bem parecidas com as que conhecemos, mas onde a vida pode ter uma forma completamente diferente, talvez se comunicando de formas que acharíamos muito bizarras. Os cálculos mostram que se fosse possível visitar universos suficientes, em algum momento encontraríamos outros como o nosso, com uma Via Láctea, um sistema solar, uma Terra, mas com algumas pequenas diferenças. Em um deles, o asteroide que matou os dinossauros há 65 milhões de anos passou direto. E a evolução seguiu um novo caminho. Em outro, pode haver uma Terra com pessoas parecidas com a gente, mas melhores em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Entretanto, há algo ainda mais estranho. Em algum lugar, encontraríamos cópias exatas do nosso universo, com réplicas de tudo e de todos. Como pode ser? Como pode haver cópias exatas de todos nós no multiverso? Para entender, veja esse baralho de cartas. É composto por 52 cartas e, quando eu distribuir, cada jogador vai ter uma sequência diferente. Ao longo de várias e várias jogadas, em algum momento, algumas combinações vão começar a se repetir. Com 52 cartas, há um número limitado de jogos que você pode formar. Se as cartas são distribuídas em infinitas rodadas, é inevitável que combinações se repitam. Um princípio parecido se aplica ao multiverso. Isso porque, de acordo com as leis da natureza, os ingredientes essenciais da matéria, ou partículas, são como um baralho de cartas. Em qualquer região do espaço, elas só podem ser organizadas em um número finito de formas. Se o espaço é infinito, se existe um número infinito de universos, é provável que essas combinações se repitam. Como cada um de nós é apenas uma combinação específica de partículas, em algum lugar, existe uma cópia de você, de mim e de todo mundo. Isso pode ser um choque. Pode ser que em outro universo eu seja um astro do rock e a minha vida seja muito melhor ou muito pior, dependendo da sua opinião sobre astros do rock. Isso significa que todas as coisas que nunca tenho tempo de fazer estão sendo feitas por alguma cópia minha por aí. Eu fiquei bem deprimido, na verdade. Essa ideia acaba com a nossa singularidade. É uma consequência das ideias e elas parecem estar muito bem fundamentadas.
Contudo, os críticos argumentam que o multiverso é uma explicação conveniente demais para coisas que não entendemos, como a minúscula quantidade de energia escura no nosso universo e o imenso número de formas possíveis para as outras dimensões na teoria das cordas. O problema com esse tipo de raciocínio é que ele não explica por que a energia escura é como é. Só diz que é por acaso. Não acho satisfatório. Você pode aplicar esse tipo de raciocínio sempre que não tiver uma explicação melhor. Por outro lado, os defensores do multiverso ressaltam que às vezes simplesmente não existe uma explicação melhor de por que as coisas são como são. Por exemplo, a órbita da Terra em volta do Sol. Estamos a uma distância de 149 milhões de quilômetros. Perfeita para a vida. Se estivéssemos muito mais perto do Sol, nosso planeta seria quente demais para a vida como conhecemos. E se estivéssemos muito mais longe, seria frio demais. Por que estamos nesse lugar perfeito? No final do século XVI, o famoso astrônomo Johannes Kepler fez essa mesma pergunta. E passou anos tentando encontrar uma razão física. Alguma lei da natureza que determinasse que a Terra tinha que estar a 149 milhões de quilômetros do Sol. Ele nunca encontrou, porque não existe. Não há nenhuma lei da física que determine que a Terra tenha que estar a 149 milhões de quilômetros do Sol. É simplesmente uma possibilidade entre as muitas que você poderia encontrar em um universo cheio de sistemas solares. Poderíamos pensar que é um acidente extraordinário, mas não é. Apenas existem muitos planetas por aí. De forma semelhante, alguns sugerem que a verdadeira explicação para muitas características fundamentais do nosso universo vai nos escapar, se não considerarmos a possibilidade de vivermos em um multiverso. É claro que seria ótimo se tivéssemos uma explicação física e pudéssemos entendê-la. Ficaríamos muito mais felizes. Pode ser que nós tenhamos que conviver com isso. Não existe nenhum princípio inserido nas leis da natureza que afirme que os físicos teóricos tenham que ser felizes. É uma hipótese. É a principal hipótese, porque ninguém tem outra que faça tanto sentido quanto essa. O multiverso é uma possibilidade tentadora. Mas sem evidência empírica, você deveria acreditar nela? Não podemos acreditar em nada até termos o suporte de experimentos ou da observação. Mas nos últimos séculos, descobrimos que a matemática fornece um guia seguro para a natureza das coisas que ainda não fomos capazes de ver, observar ou de fazer experimentos. A matemática previu coisas como os buracos negros e certas partículas subatômicas muito antes que elas fossem observadas. E a matemática sugere que esses outros universos podem existir. Não significa que seja verdade, mas geralmente nos leva ao entendimento mais profundo da realidade. Se você escolhe não acreditar, tudo bem, porque ainda não fornecemos nenhuma prova. Uma das coisas maravilhosas da ciência é que ela trabalha com provas e não com crenças. Agora, alguns cientistas acreditam que podemos ser capazes de encontrar essa prova. Eles propõem que nosso universo nasceu perto de outro. Os dois podem ter se chocado. E essa colisão pode ter deixado sua própria impressão digital. Ondulações na radiação cósmica de fundo, o calor que sobrou do Big Bang. Minha aposta é que em 100 anos saberemos se essas ideias estão certas ou não. Daqui a 100 anos, pode ser um episódio histórico curioso. Não sabemos. Mas se você só trabalha com coisas que são bem estabelecidas, nunca fará parte do próximo grande e empolgante acontecimento. Então, o que tudo isso significa? Há infinitas cópias de você e de mim e de tudo mais existindo nesse exato momento em um número infinito de outros universos? O multiverso seria a próxima revolução copérnica?
Não sabemos. Pelo menos não ainda. Mas se a ideia de que vivemos em um multiverso for confirmada, vamos testemunhar uma das mais empolgantes e dramáticas revoluções no nosso entendimento sobre o tecido do cosmos.